para construirmos um reino teocrático, onde o Senhor que vai reinar e o mundo vai ter que se submeter ao seu reinado. Eu creio que seria essa a pergunta, né, pastor? Seria essa. Amém. Acrescentando, né, dentro dessa ótica, claro. Então, nós já dizemos que o reino de Deus, né, foi inaugurado por Cristo. Ele está entre nós, né? Os fariseus interrogaram Jesus, perguntando, né, como viria esse reino. Eles aguardavam um reino terrenal, um reino, né, onde Jesus já fizesse a justiça esperada por eles. E Jesus diz para eles que esse reino não é exterior, né? Esse reino não é aparente, no sentido onde eles esperavam dessa forma. Isso está lá em Lucas 17, 20. E no 21 diz, né, que Jesus já alertando, né, olha, quando alguém disser, eis aqui o reino, eis ali o reino, né, o reino está aqui, na verdade, o reino está dentro de nós. Então, este reino inaugurado e que nós, né, nos tornou acessível, agora está dentro de nós. Agora, nós já representamos esse reino que, por ser eterno e já deu início, né, ele continua. Então, agora continua através da igreja. Então, o reino de Deus agora nesse estado presente, né, vamos falar do reino de Deus atual, inaugurado por Cristo, tem vários versículos referentes a essa condição que Jesus já declarou que o reino foi inaugurado. Agora ele está em pleno andamento na igreja, né, para aqueles que adentraram, para aqueles que fazem parte desse reino, isso permanece. Mateus 24, do 1 ao 4. Aí Romanos 14, 16, Coríntios 4, 19, Colossenses 4, 11, referente a essa condição da igreja como representadora do reino que já está entre nós e habita em nós. Aqui, quanto ao futuro, né, Jesus fala da bem-aventurança desse reino eterno sendo a nossa herança. Então, né, esse reino que não para, ele vai se estender e chegar até, né, o céu. Então teremos novo céu, nova terra, um governo perfeito, como o pastor Flávio falou, né, no reino permanente, teocrático, onde Deus realmente é Senhor para sempre e nós junto com Ele, né, reinaremos. Então essa realização final é o fechamento, né? É a coroa de Cristo quando tudo fechar. Mas ele já está dizendo que o reino iniciou, o reino permanece e o reino ainda vai chegar onde vai, né, onde será a grande realização e jamais terá fim. Isso permanece. Falando até sobre esse reinado do Senhor, não quero aqui entrar em questão política, nada, partidária, a gente, democracia, muito falado em democracia hoje, mas como os pastores estão falando, nosso governo é teocrático. Mas, na verdade, a gente não sabe o porquê que tudo isso vem acontecendo neste momento, sobre essa pandemia, sobre tudo, mas cada dia a gente pensa, a gente vai para as escrituras, a gente reflete, e ontem eu estava pensando, não sei se é certo, mas só o Senhor sabe, e a gente vai saber um dia na eternidade. Será que talvez não veio isso para que a gente possa ver? Talvez a gente estava depositando muita confiança num homem só, independente se ele foi eleito ou não. Não estou aqui falando de direita, de esquerda, não quero entrar nesse termo, né? A gente aqui, cristão, é imparcial, a gente não entra nessa questão, né? Mas será que o pai não olhou lá de cima e falou, olha, vocês estão olhando muito para um homem, quem faz as coisas sou eu, né? Para que a gente venha a depender dele. Interessante que no Moriá o pastor falou algo que a gente não notou muito bem, mas ele falou que seria o quê? Um ano de total dependência do Senhor. E a gente não sabia disso, talvez nem tinha noção do que a gente estava ouvindo ali. E é totalmente dependência, né? O interessante é que a gente sempre tem essa a gente não sabe escolher, né? Que nem quando foi para decidir entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu Barrabás, né? Talvez a gente fale, hoje a gente escolheria Jesus. Será que a gente escolheria Jesus? Quando Jesus veio a este mundo, os judeus e todos eles queriam que ele fosse um grande libertador contra o Império Romano. E ele entrou em Jerusalém e poucos dias depois ele já saiu. Ele falou, vocês estão enganados. O meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para ser um libertador contra a tirania. Eu não estou aqui, meu reino é outra coisa, né? E voltando até na questão da questão anterior, sobre mudança, sobre você fazer algo para obter o reino de Deus, entra até numa questão que a gente falou já na aula da teologia com a pastora Kelly, sobre obras da lei, frutos, essas coisas. Eu queria até ler um texto aqui que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Né? Embora aqui fala da fé, mas dá para entender num contexto. 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Embora aqui esteja falando de fé, né, eu até aprendi na aula de teologia com a pastora que Martinho Lutero teve uma divergência entre dois textos, no texto de Romanos, que eles queriam a justificação pelas obras da lei, em que nenhuma carne seria justificada pelas obras da lei, né? E aqui ele está mostrando, o Tiago está mostrando, sobre algo depois do encontro com Deus. Eu mostro, é como se ele estivesse falando que ele mostra, eu vou mostrar a minha fé, que eu sou salvo através dos meus frutos. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. Eu não faço por obrigação, não dou dízimo, eu faço porque eu já fui salvo. A Bíblia fala sobre a luz inacessível, que não tem acesso. O único acesso foi através do sangue de Cristo, né? E creio que, como eu estava meditando sobre os 4 pilares da narrativa bíblica, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação, ou a consumação. Nós já estamos no processo, graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor e a obra do Senhor na cruz, no processo de redenção, fomos redimidos. Agora só falta o processo de glorificação, que é o reino de Deus, onde a gente vai estar no paraíso com o Senhor. Amém? Bom, esse é o reino de Deus, então, e a gente sabe que os benefícios do reino de Deus no futuro são benefícios que vale a pena a gente passar por tudo que nós passamos na terra, de renunciar, de abrir mão, porque aquilo que Deus tem reservado para nós é algo surpreendente, que o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, quando ele escreve esse texto, ele está falando das coisas do céu, ele não está falando das coisas da terra. A gente que usa esse texto aí, né, para as coisas aqui da terra, mas quando ele fala aquilo que o olho não viu, aqui na terra você já viu de tudo, né? Você já viu de tudo. Então, quando ele fala aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Então, ele estava falando de coisas do céu. Então, os benefícios do reino de Deus no futuro são benefícios que não tem nem como a gente expressar, né? As coisas que Deus tem reservado para nós. Bom, então, ele deixa clara essa questão do reino de Deus, justamente para que a igreja pudesse entender, vale a pena o reino de Deus, vale a pena a gente se esforçar para entrar no reino de Deus. Nós precisamos fazer isso, porque o reino de Deus é muito melhor do que aqui na terra. Então, era isso que o apóstolo estava querendo dizer. Então, aí ele começa a fazer a lista, né? A lista de coisas que pode nos impedir de entrar nesse reino de Deus. Então, ele começa lá no versículo 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9, ele diz na parte B, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, e assim ele vai na lista, né? Então, a primeira palavra aqui que ele usa é impuro, impuros. Então, essa palavra impuros ou fornicadores são pessoas não casadas, praticantes de relações sexuais. Hoje eu vou deixar esses professores, esses pastores, num grande do aperto. Num grande do aperto. Então, olha só, impuro é uma pessoa não casada que pratica relações sexuais. Isso é o significado da palavra impuro ou fornicador. Então, aí eu quero perguntar para os nossos professores. Por exemplo, nós temos um casal, esse casal se divorcia, vai cada um para um lado, só que de vez em quando, esporadicamente, eles se encontram para ter relações sexuais. Isso é uma atitude de impuro ou porque eles já foram casados, não tem nada a ver? E também eu já quero incluir aí, aquele famoso rala-rala, rola-e-rola, passa aqui, passa lá. Também entra nessa questão do impuro, vai. É complicado quando se fala de casais e as pessoas, é engraçado, mesmo sendo crente, eu tenho ouvido um fato, isso que uma irmã nos contou, que ela ficou escandalizada, que pelo fato dela estar separada e ela se encontrou com um irmão que era também separado, e ele achou que ela já tinha que estar indo dormir na cama, na casa dele, porque
E ela falou assim, como assim? Mas o senhor é um obreiro. Não, mas isso aí é prostituição. Não, isso aí é coisa para os jovens que ainda não casaram. Mas nós já fomos casados, não tem nada a ver. Então, olha a mente desse... O senhor já viveu um caso desse, então? Já. Olha lá, eu não sabia. E a pessoa veio falar para mim, e a irmã veio conversar comigo e falou, pastor, eu fiquei escandalizada, porque ele é um obreiro. Prega a palavra. Eu falei, então, as pessoas precisam entender, como já foi dito, o reino é renúncia. E esse cara ele não quer renunciar. Então ele fica arrumando agora pretexto, né? O contexto o texto sem contexto para arrumar pretexto para fazer o pecado. Se sabotando. E queria também que a irmã se sabotasse, porque ela já estava separada. Então ela é como se ele fosse para ela assim: não valoriza mais isso não, que você já foi casado, então não tem que estar valorizando. Mas ele se esquece que a pessoa que valoriza o seu corpo, valoriza a sua alma, ele obedece aquilo que o Senhor quer que ele faça. E pureza não tem tempo, gente. É todo tempo você tem que buscar essa pureza, porque casou, separou, vai voltar lá com o marido lá e ter relação com ele. Se separou, já complicou. Só a separação já complicou. E voltando a ter relação com ele, aí vai ao quadrado. Complicou mais ainda. Porque de repente a pessoa está tendo agora relação com outro, porque está namoriscando, e vai lá fazer o que esse moço propôs para a irmã. Olha, nós já fomos casados, nós já sabemos o que é isso. Mas é para matar a saudade, pastor. A advogada Nelia que está dizendo isso, é para matar a saudade, não pode? Então, quer matar a saudade? Sabe o que você faz? Reconcilia, que a Bíblia manda fazer isso, reconcilia, e volta a ficar. Já que tem saudade, é porque tem alguma coisa. Então volta e fica com a pessoa. Porque... E depois que fizeram casar com outro... E agora vai ficar com saudade dessa. Vai fazer como? Vai ficar com a outra e ficar com essa? Porque tem marido que faz isso. Separa, aí a ex não pode casar. Ele casou, bonitão, tá com a novinha, mas a ex-esposa não pode casar porque tem que submeter a ele fazer esse namorinho aí, que ele tem que voltar lá, ter relação com ela, aí volta para titular e volta para substituta. Isso é adultério e você vai pro inferno. Então você acha que você está fazendo do jeito certinho, aí a pessoa corre para a igreja, traz uma cesta básica e acha que isso vai encobrir o pecado dele. A cesta básica não encobre o pecado. Só o sangue de Jesus e você se arrepender do que você está fazendo. Enquanto você não se arrepender, achar que tá bom, tá gostoso o que você está fazendo, não adianta. Entendeu? Não adianta. Não adianta você vir para a igreja, como diz uma música antiga, não adianta você vir para a igreja e fazer tudo errado, filho. Você tem que a cada dia buscar se arrepender, buscar fazer a vontade do Senhor e não a tua vontade. É lógico que a vontade do corpo, irmão, é sair por aí fazendo um monte de besteira, mas você agora é do reino, então você tem que se manter puro. Um servo do Senhor se mantém puro. Não adianta buscar contexto dentro da Bíblia para ter base para você fazer o que você está fazendo. Esse negócio de voltar para dar tá com saudade, se está com saudade é porque ficou alguma coisa lá. Então faz o seguinte, volta, se reconcilia com a esposa, com o esposo e continua a vida. Mas muitas vezes as pessoas querem aventura. Aventura não cabe dentro do reino. Então, aqui é uma questão de quem já foi casado e separou, teve uma ruptura aí no casamento e aí sente a saudade, vai lá e volta. Mas agora, essa questão, o pessoal aqui está se matando de rir dessa pergunta, gente. O interessante aí surge outra pergunta, esse famoso rala e rala, rola e rola, aqui entra a questão dos solteiros, porque a gente jogou os casados na linha, né? Agora a questão dos solteiros, essa questão, porque tem muitos jovens que acreditam que o fato de não ter consumado fisicamente o sexo, o rala e rola, rola e rola. O ato de fato? Não é pecado. O que vocês acham sobre isso? Bom, ainda falando sobre reino, o reino ele tem um padrão, que o padrão do reino é o rei. Quando olhamos para Jesus e vamos começar a estabelecer padrões, o padrão de Jesus é o padrão da santidade. E santidade é aquilo que nós vivemos no corpo. É claro que a nossa carne, ela grita. É claro que nós temos vontades, necessidades e desejos. E a próxima lição fala sobre isso, né? De quem é o meu corpo. E aí Jesus vai dizer o seguinte, meu amigo, se você olha para uma mulher ou olha para um homem com desejo, não precisa ter o ato de fato. O simples pensamento é sondado por Deus, isso já está escrito em Jeremias. Eu sou o que som dos seus pensamentos e esquadrinho até os seus rins. Então, é um examinar a si mesmo.
É um ato de que qual a menina que não vai ver um cara lá, um cara malhadão, tal, tudo, ou qual o homem que não vê uma mulher e vai falar assim, pelo amor de Deus. Eu sou muito questionado com relação a tipo de vestimenta na igreja. É claro que roupa não entra no céu, mas quem vai para o céu sabe se vestir, não provocando o desejo nos homens e nem os homens se vestindo de qualquer jeito para vir na igreja, porque nós vamos adorar ao nosso Senhor e Salvador. Então, as coisas de Deus não é bagunçada, não as coisas na casa de Deus, no reino do Senhor, não são de qualquer maneira. Então, o padrão do reino é o rei. E se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, de Jesus, o nosso padrão é o de santidade e o de fidelidade. Quando a pastora estava colocando aqui com relação ao casal que se tornou amante de ex, chega a ser até triste, ridículo. Por que se separou, então? Exatamente. Então é uma questão mal resolvida. Então, que vão lá se resolver, se vai voltar, se não vai voltar. Eu fico com a opinião e com a sugestão do pastor Flávio, que está errado, está em pecado. Agora, com relação aos jovens, né? É melhor que se case. A recomendação de Paulo é melhor que se case. Adianta o casamento aí e vai para o abraço. Eu tive um aconselhamento antes da pandemia. Pastor Carlos, aí, casa ou não casa, eu só posso fazer a festa no final do ano. Vai lá no civil e casa. Mas são crianças de 12 anos, irmão. 12 anos, 13 anos. Aí é pior. Então. É porque é uma questão cultural, né? O que ocorre bastante, né, no meio cristão é o ajuste, né? O crente sempre dá um jeitinho. Então, como é ensinado em toda a escola bíblica que é melhor você esperar para começar a namorar, uma vez que pastor, o namoro cristão O problema é esse, não frequenta a escola bíblica. Exatamente. Então, se o namoro cristão é para casar, o ideal é que você adie ao máximo, uma vez que você não vai ficar trocando. Aí vem os ajustes. O que é mais comum nos dias de hoje entre os mais novos? Não tô nem falando de jovem, né? Tô falando já adolescente. É ficar de namorico. Porque, namorar pode. Eu tô namorando, eu tô com compromisso firmado, eu não tô ficando. Só que daí esse namorinho dura 1 mês, 2, aí termina. Aí tá namorando o outro. Não tô em pecado, estou namorando, é firme. E aí fica mais 2, 3 meses. Daqui a pouco tá com o terceiro, com o quarto. Rodou a banca toda da igreja e não firmou com ninguém e não casou com ninguém. Então, são ajustes que vão sendo, né, de impureza toleradas. Mas o interessante disso é que cada um que eles passam, eles falam que foi Deus que respondeu, né? Foi Deus que preparou. Esse Deus aí que preparou é um Deus meio confuso. Então é complicado. Nós precisamos seguir o padrão e a gente, fazendo isso, vai acertar. Tem que namorar? Então espere um pouquinho mais. Se começar a namorar com 13, gente, como é que você vai conseguir casar aí dentro de 2, 3 anos? Não dá. Então é melhor namorar um pouquinho mais velho. Mas é difícil. Tudo depende. Se estiver na palavra de Deus, dá para segurar firme, né? Abrir mão da impureza. Vamos lá. A nossa advogada aqui, a Nelly, está dizendo assim, o divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso. Lei do divórcio. Aí ela diz aqui, a pastora Kelly, pastora, nós estamos brincando, mas existe uma seriedade nessa colocação. Eu conheço casais que não chegam à penetração e irrupção de ímen, mas fazem tudo e mais um pouco. Jesus. A Nelly, porque a Angélica falou que isso aí é gente safada, né, Angélica? Aí a Nelly está dizendo, Angélica, eu atendo gente safada que tem namorado ex. Quem mais aqui, a pastora Kelly está dizendo que chegam ao altar dizendo casei virgem. A Roseli, a quem você ama mais, Jesus ou a sua carne? A Bíblia diz, espera aí que fugiu aqui, fugir da aparência do mal. O presbítero Wellington, a pessoa divorciada ao se casar de novo está em pecado? O presbítero Wellington, daqui 2 aulas nós vamos falar só sobre casamento e divórcio. Segura essa pergunta para a gente responder outra hora? Pode ser que o pastor Sérgio já fugiu. Ele já está querendo dizer que ele não quer participar da aula de divórcio. Vamos lá. Casamento e amor é decisão. Não pode sair casando. Pastor Carlos. É o Marcelo Henrique que está dizendo isso. A irmã Nelly é demais, né? Quem muito escolhe, pior recolhe. Vamos lá. Acaba sendo escolhido, né? Quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Vamos lá. Essa questão de casamento eu vou deixar para outra aula, tá, gente?
Então, a outra lista. Então, impuros, idólatras. Né? Na cidade de Corinto tinha um templo para a deusa Afrodite, que era o templo, era a deusa do amor, né? A deusa do sexo. Então, eles fizeram um templo para essa deusa. E na verdade, aí isso começou a trazer idolatria, né? A cidade era uma cidade idólatra. Então, para facilitar o culto, se pegava, então, alguma coisa que lembrava a deusa. Então, era um símbolo da deusa. Então, cada vez que eles pegavam aquele símbolo, eles lembravam que eles estavam adorando. Na verdade, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles já não adoravam mais aquela deusa, mas adoravam o símbolo. Então, a idolatria, geralmente, é isso que acontece. A pessoa pega alguma coisa para simbolizar um deus, e aí cada vez que ela vai pedir, que ela vai orar, só para ela lembrar. Só que vai passando o tempo, ela acaba esquecendo do Deus que está por trás daquele símbolo e acaba adorando o símbolo em vez de adorar aquele que está por trás, né? E esse é o problema da idolatria. Então, não vou entrar na questão aí de idolatria fora da igreja. Eu quero perguntar para os nossos professores se acontece idolatria dentro da igreja hoje e o que é que podemos caracterizar como idolatria hoje na igreja. Uma das idolatrias que a própria Bíblia condena é aquela pessoa que ele não traz o dízimo, e a Bíblia não chama só ele de avarento, mas diz que ele é idólatra, porque ele está idolatrando o dinheiro. Então ele também é chamado e fala que esse tal não faz parte do reino. Então a idolatria, muitas vezes nós olhamos para esse parâmetro da imagem, mas vai além disso. Pessoas que chegam na igreja, se o pastor que ele idolatra não estiver lá, tiver um outro pastor que vai pregar, ele pega a Bíblia e vai embora. Ele não vai entrar no reino do céu. Esse camarada aí vai ficar, na hora que Jesus voltar, porque ele é idólatra, ou seja, ele saiu da idolatria, mas a idolatria não saiu dele. Continua dentro dele. E é tendência humana isso, viu? De querer sempre buscar um objeto para idolatrar. Um objeto para ficar se admirando, para se colocar como referência na sua vida. E acaba a pessoa confundindo aquilo que você está falando, colocando um objeto para dizer que tem um Deus por trás, como, por exemplo, um pastor. Não, ele é um homem de Deus, mas de repente a pessoa começa a adorar a pessoa. E aí o outro não é de Deus. Exatamente. Acaba fazendo isso. E acaba cometendo uma injustiça, né? Uma idolatria, justamente, acaba tendo uma injustiça. E o interessante é que muita gente faz isso, né? Muita gente acaba, se é o pastor tal, eu ouço. Se não é o pastor tal, eu não ouço. E as pessoas acabam não percebendo que isso já é um tipo de idolatria. Isso já caracteriza uma idolatria. Vai lá, quem é? Vai. O Carlinhos. Então, pastor Flávio entrou justamente numa questão que eu queria abordar sobre a idolatria não só de um objeto, né? Na questão do homem. Ainda mais hoje, por exemplo, dentro da igreja, o louvor, a gente acaba idolatrando. Você vê alguns shows gospels, na verdade. Poxa, é verdade. Eu tenho um livro lá do Alan Corrêa que chama Dissidente da Igreja. Pessoas que são desigrejadas, né? Tem até um vídeo que chama Transformando Igrejados em Desigrejados, que fala sobre muito isso. Por exemplo, aqui, graças a Deus, tem uma escola bíblica em que as pessoas crescem, as pessoas são abertas os olhos das pessoas. Mas como eu já fiz até um trabalho na aula de teologia sobre isso, eu dei uma estudada, qual que é a meta de Satanás e usou até em grandes ditadores. Eu privo você do conhecimento e eu te aprisiono. Então eu não dou uma escola bíblica, eu já passei por alguns ministérios em São Paulo que eu comecei a observar, quando eu comecei a observar uma ótica diferente, não só daquela ovelhinha dentro da igreja, mas na liderança, eu não dou um estudo bíblico. Você vai ver um estudo bíblico que eles dão, são limitados. Então, eu privo você de um conhecimento maior, né? Jesus falou que não há outro intermediário. Só ele, entre ele e Deus, é Jesus Cristo, não tem. Só que esses homens, eles privam você do conhecimento e você acaba tendo que buscar só ele através da oração. Não, aquele grande homem de Deus, a propaganda, o grande homem de Deus, a oração forte. Você acaba idolatrando aquele homem. E você priva ele do conhecimento e fala, se você fechar a porta do seu quarto, você vai ter a sua comunhão com Cristo, você vai ter o contato com ele. E daí a pessoa não tem esse entendimento e acaba idolatrando o homem, né? Então eu fiquei olhando aquilo, eu falei, isso não deixa de ser uma idolatria.
né? Então, eu privo a pessoa do conhecimento e aí eu aprisiono ela. Toda vez que ela quiser alguma coisa, ela tem que vir até mim. E são dominadores, são lobos devoradores. E isso é uma coisa que tem acontecido muito. Grandes ditadores fizeram isso. A gente sabe que governo no Brasil privou. Você pode ver que a educação no país, no Brasil, é uma das piores do mundo. Então, você se aprisiona. Toda forma de falta de conhecimento aprisiona a pessoa. Então, graças a Deus, esse ministério, e a gente tem que continuar orando para que cada vez mais esse empobrecimento bíblico que vem acontecido ao longo do tempo, ele venha se extirpar daqui, venha ser dissipado em nome de Jesus. Ó, eu acho que é a pastora Ana Roberta aqui, não é? Ela está dizendo aqui, ó, que tem muitos que escolhem os pastores para receber oração. Isso é triste, né? É porque a oração do pastor Flávio é mais cheia do poder. Ô, glória. E a do pastor Carlos é uma reza. Tô orando pouco. Porque ele não dá rajada de língua estranha, então Não é? não Gente, tem isso é revelação, triste. não tem entrega de manto. Não tem um Né? power. Então, Então quem tem que fazer manda igual não eu. entregar o manto? Não deu um power. A pastora Roberta está dizendo, existem pessoas que idolatram a si mesmas. Minhas ovelhas, meu chamado, sou profeta. É isso aí. Eita Jesus, se tá no inferno. Sobre isso aí, quero pegar aqui um gancho do que o Carlinhos disse e desse comentário da pastora... foi a pastora Roberta Pastora do Orlando? Roberta, é. Graças a paz, pastora Roberta. Amo a senhora. Ana amo Roberta é do... Ana Roberta do Não, Cláudio. foi a Roberta. A Roberta do Orlando. Peraí, qual é a... De idolatram a si mesmos. A pastora Roberta Pastora do Roberta Orlando. do Orlando. Graça e paz. Então, dentro disso que o Carlinhos comentou e já pegando esse comentário da pastora Roberta, gosto muito de quando ela está aqui na mesa, quando eu assisto, ela está aqui, são comentários bastante pertinentes. São pessoas, esses tipos de pessoas que fazem do seu ministério, daquilo que deveria ser o seu legado, daquilo que eles estão deixando como referência de liderança, atraindo para si pessoas, fazem para que eles conseguem atrair ignorantes. E aí a palavra do Senhor ela vai dizer que o meu povo perece porque ele falta. Então, se tem alguém nos assistindo hoje, nos vendo hoje, que está dentro de um ministério que trabalha dessa forma, no qual você não é permitido você ter um conhecimento, fazer uma leitura de livros bons, e ter um ensino teológico melhor, uma escola bíblica dominical, que é onde você vai aprender do seu ministério, é onde que você vai aprender como é que o seu ministério crê e é regido e é dirigido, então você está em perigo. Porque você está debaixo de um ditador. E a coisa é tão séria que, de repente, numa escola bíblica, se o aluno pergunta para o pastor e faz com que ele tenha reflexão daquilo... Porque de repente eu falo pra você assim, então, agora o pastor estava falando, mas os moços estão passando a mão ali, passando a mão aqui. Aí de repente o rapaz faz uma pergunta pro pastor, mas será que o pastor não faz isso também? Por ele ter falado isso e ter confrontado o pastor, ao sair dali ele vai pro banco. É ditatorial, né? Entendeu? Então ele vai ser perseguido agora, porque o pastor achou como uma afronta. E em vez da pessoa se colocar na posição e falar assim, não, pera lá, deixa eu fazer uma reflexão da minha vida, será que eu não estou fazendo isso? Porque se Deus usou aquele moço ou uma moça para fazer essa pergunta para mim, de repente o Espírito Santo está falando para mim assim, olha, acorda, você está saindo do reino, você não vai entrar. E se você não se despertar para isso, você vai ficar, vou vir buscar a igreja e você vai ficar. Então as pessoas tomam como afronta, em vez de aceitar aquilo com humildade, falam assim, olha, realmente eu preciso rever o meu conceito de fé, o meu conceito de como eu sou um líder, como é que está sendo a minha liderança, está trazendo benefícios para o reino ou está tendo benefício só para mim? Quando você começar a achar que está sendo benefício só para você, me desculpe, você está indo na direção errada. Não está indo na direção do reino, não. Com o passar do tempo, o desenrolar do tempo, né? O passar do tempo, ela traz coisas boas, que é a maturidade, mas também traz coisas ruins. O que de ruim que eu quero dizer? Que a nossa visão, né? Nós usamos óculos aqui, a mesa hoje toda usa, até a pastora usa óculos também. Glória a Deus! Com o passar do tempo, pode aumentar o grau, ou seja, a nossa visão pode ficar mais debilitada. A nossa audição, a tendência é diminuir. E isso pode trazer aqui, eu estou trazendo uma ilustração, para a vida espiritual. Nós passamos a deixar de ver até a figura que está no espelho, que é a mais importante, que é a primeira a ser tratada, e dar ouvido à voz do Espírito Santo para que a gente possa entrar nisso que o pastor Flávio está dizendo, olha, eu errei aqui. E vestir ali a sandália da humildade e dizer, olha, não, peraí, eu errei aqui,
e reconhecer, se retratar e vida que segue. E muitas vezes isso não acontece nos ministérios. Aí de repente, nós não entendemos porque Jesus perguntou pro cego assim: queres ver? Querem enxergar? Porque de repente a pessoa... Isso dá uma pregação, pastor. Mesmo Você está me dando uma ideia. Então, ele estando cego espiritualmente, ele não aceita óculos. Não quero óculos, eu quero continuar cego. Eu não quero ver. A pastora Ana Roberta ainda continua. E tem crente que mesmo recebendo oração com um pastor e depois no final do culto procura outro pastor para orar achando que Deus vai falar mais. Quem mais aqui, ó? Cadê? A irmã Nelly está dizendo: existe cultura do eu e do meu. Grande parte de pregação se trata de autorrealização ao invés do chamado que o crente tem para a obra. Maria Heloísa: quem vai na igreja para idolatrar pastores nunca conheceram Jesus. O presbítero Edmilson é lá da sua igreja, não é? Aranda? Não é? Ah, não, ele está na Vila Joia, né? Vila Joia, Agora ele é pastor agora. Ele está dizendo aqui assim, ó. Olha só. Um abraço, varão. Olha só que idolatria está chegando a um ponto que temos seguidores de pastores em vez de seguidores de Cristo. Isso acontece muito, principalmente vou falar da plenitude da fé. E eu acho que de qualquer outro ministério, né? Em troca de pastores na igreja. Trocou o pastor, os discipulados dele, vai tudo atrás, né? Isso é muito feio. Isso é dizer que você está seguindo o líder e não Jesus. Quando a gente está num lugar, pastoreando um lugar, você está formando obreiro para aquele lugar e não para seguir você onde você vai. E você perde a oportunidade, né, de colocar em prática. De colocar em prática, de levantar um obreiro da forma que você vê no reino de Deus, na palavra do Senhor, como é que tem que se levantar. Inclusive, numa reunião, o pastor falou que aquele pastor que vai para outra igreja e leva os obreiros da igreja anterior, ele é um incompetente. Então, ele até foi forte o negócio. Ele é um incompetente porque ele tinha que, na verdade, ir sozinho, junto com a sua esposa e a família, e lá construir obreiro. Aí sim, exatamente, passar por um processo de formação. A irmã aqui está dizendo, a irmã Maria Heloísa, seguidores de pastores e não de Cristo. Quando Jesus voltar, se o pastor não subir, ele também não sobe porque é fiel ao pastor. Eita, Jesus! Essa já deu na lata. Vamos lá, então, senão vamos ficar só na idolatria. Outra lista aqui que ele dá é adúlteros, né? No latim, essa palavra adúlteros vem de ad alterum torum, que significa na cama de outro. Olha só. É um palavrão mesmo, né? Palavrão. Ad alterum torum, que significa na cama de outro. Jesus. Ou seja, pessoas casadas que se entregam a relações sexuais fora do casamento. Isso é o que significa adultério. É caracterizado como adultério somente a prática sexual ou existe outra prática que podemos englobar no adultério? Tipo conversinha, só um beijinho, uma saidinha. Olha só, tem pessoas que, vejo até pessoa quando não conhece o evangelho, fala assim, no tempo da lei era mais difícil. E a pessoa precisa entender que a graça não é como você pensa. Olha só, na lei, um adúltero, para realmente ser condenado, tinha que ter 2 testemunhas. E tinha que provar que realmente o ato aconteceu. Tinha que ser pego no ato, não podia ser depois, não. Porque senão tinha esfriado já o negócio, não podia mais... Então presta atenção. Exatamente. Aí Jesus agora vem dizendo algo diferente. Olha, se na lei tinha que ter 2 testemunhas, agora... Se você olhar para uma mulher e desejar... Então agora o que ele está falando? Tentando falar para mim e para você. A intenção do coração. É isso que você não entendeu ainda. Não adianta você tentar fazer coisas, trazer uma cesta básica na igreja, achando que isso está sendo... Mas só que qual que é a intenção do teu coração? O que te motivou a você fazer aquilo? Então, a partir do momento que você chegou numa mulher e começou a acariciá-la, a intenção já foi faz tempo. Você já é adulto, filho. Então já foi. Processo. Já foi. Entendeu? O adultério é um processo ou é de imediato? É um processo, o inimigo vai trabalhando na mente, né? E ele vai se permitindo, porque ele tem desejos, e o inimigo vai trabalhando nesse desejo, na sua libido, e ele se permite, porque ele acaba achando que é vantajoso. A pessoa só vai para o adultério porque ele começa a perceber que é vantajoso ter 2 casas de 2 restaurantes. Então, só Jesus, hein, pastor? Mas eles pensam assim. O adulto, ele pensa dessa forma. Eu preciso ter alguma pessoa lá fora. E tem ainda mais. Tem pessoas que falam que tem que ter amante para melhorar a relação com a esposa.
Já ouvi isso. Só misericórdia, filho. Tu tá no inferno. Esquece reino. Mas crente faz isso? Faz, e é aquele tipo que acorda sabotando porque ele quer ir pro inferno. Jesus está trabalhando na vida dele, quer ele no céu, mas ele fala, não, eu quero ir pro inferno porque é bom o pecado. É lógico que é bom, mas por isso você tem que renunciar. O reino dos céus começou com renúncia. Jesus renunciou. Olha, o rei renunciou e você tem que seguir ele. Nós temos que seguir. Esse negócio de adultério já começa na mente, como o pastor falou aqui, lembrou o versículo bíblico, que só de você cobiçar, você já está adulterando. Eu já ouvi dizer que quando você deixa até sua esposa para ir pro bar, você já está adulterando. Você está trocando ela por algo. Pode ser em outra tese, pode ser não, como está no termo grego, que é aí que foi falado só na cama. Mas eu creio que você começa no pensamento. Se você já deixa de sua esposa por qualquer outra coisa, você já está adulterando. O que eu vejo aqui é que a igreja atual não muda nada a igreja de Coríntios, né? Só que assim, se você lê a carta de Paulo na igreja e fala, tá escrito que Paulo, as pessoas vão ter uma tolerância. Mas se você exortar como se você mesmo estiver falando, você prepara, porque hoje muito o que está acontecendo é a tolerância da própria liderança da igreja, que deixa isso, que não exorta uma palavra verdadeira, que deixa de falar a verdade. Claro que você não vai expor. Hoje em dia, se você expor alguma pessoa, você chamar para exortar, você pode ser até processado, né? Mas o que está faltando, eu acho que é mais firmeza na liderança da igreja de exortar isso. A irmã Nelly está dizendo, ficar de conversinha na rede social é pecado? É o tal do contatinho, né? Manda um nudes aí, manda não sei o quê. Tem até essa questão, fala um pouquinho dessa questão do nudes aí. Tem até um áudio engraçado da irmã da igreja, da irmã da igreja. Você quer ver o nudes? Vai lá no necrotério, que aí você vê até sem tênis, você vê sem roupa. Se esse irmão ficar mandando aí foto de corpo... Vamos tirar ele do grupo. Vamos tirar ele do grupo. É uma paródia, é engraçado. Chega a ser engraçado, mas a irmã tá chamando a questão que tem... O camarada veio pra igreja, mas ele não renovou a mente, não foi transformado. Ele não foi transformado. Então, quando a pastora está colocando aqui que a pessoa se tornou adúltera, né, que ela tem uma segunda opção aí, ela está condenada. Ela está condenada pela prática. E tudo que Paulo está dizendo aqui, ainda há chance do arrependimento. Né? A pessoa, ela tem um compromisso. Eu ouvi aqui um comentário que estou com o celular aberto aqui ouvindo. Pastor Carlos, você está dizendo assim que os jovens que estão se abrasando têm que se casar. Eu entendo que a pessoa ela já teve um compromisso, casou. Se já casou, tem um compromisso, está com uma pessoa, para que vai buscar fora? Então, tudo começa dentro da mente. Nós que somos pastores, alguns tem pastores que são psicólogos, tem psicólogos que não são pastores, mas ambos, os dois, trabalham com comportamento, com análise de comportamento das pessoas. O crivo do psicólogo é trabalhar dentro da ciência com as ferramentas que ele tem. O crivo do pastor é a palavra de Deus, é o padrão da palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que está errado porque é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Ou você se conserta, ou você está fora e você está condenado ao inferno. Simples assim. A gente não pode, né, transformar a verdade de Deus em mentira. Então, qualquer adulteração, vamos dizer assim, né, qualquer... Até da palavra, né? Até da palavra. Então, temos que tomar muito cuidado, porque dentro dessas práticas, no culto lá em Corinto, onde o próprio culto religioso envolvia relações sexuais, etc., né, antes desse povo se converter, mas ainda assim são esses que praticavam isso que fazem parte da igreja. A gente não pode esquecer disso, que a igreja é formada de pessoas e essas pessoas até ontem eram adúlteras. E aí elas ingressam na igreja, aí chega na igreja, só ouve falar, né, palavras que massageiam o ego, só ouvem a respeito de prosperidade, só ouvem a respeito de vida, né, na bênção, e deixam de ingressar na verdade, né, textual aí, bíblica, só não receba e não dá instrução para melhorar e para se consertar. Então Paulo está com esse grupo de pessoas. Até ontem sacrificavam lá para Diana, para outros deuses, e junto da adoração vinha a prática sexual. Como é que essa pessoa agora vai querer uma só mulher se no templo havia acesso a outras mulheres, né? Então ele está insistindo nisso. A prática homossexual, etc., tudo estava envolvida numa adoração pagã, que agora, convertidos a Cristo, carregaram no corpo isso, carregavam em si esse desejo que permanecia. Então, a luta para vencer esses desejos, né? Essa impureza, né? Nós estamos em outra cultura, nós já somos ensinados, né, que é só uma esposa, está mais fácil.
Hoje, um crente, no Brasil principalmente, se ingressar no adultério é falta de vergonha, porque ele já foi ensinado antes de entrar na igreja evangélica que isso é errado, né? Socialmente errado e etc. Então não justifica. Mas essa adulteração generalizada vem principalmente porque as pessoas estão longe de Deus. Se você deve amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, qualquer ou qualquer coisa que ocupe este lugar especial que é dele, já é uma idolatria, já está incorrendo a um pecado e já está sendo levado para outras práticas pecaminosas em conjunto. Então, primeiro é colocar Deus no centro de todas as coisas e fazer o possível para agradá-lo, para adorá-lo. Como eu disse, nós já estamos livres desse contexto. Nós não somos de Corinto. Então, nós não tínhamos isso. Aquele que tinha fora da igreja já está na igreja não tem isso. Por que ele insiste em praticar dessa maneira? Então, nós precisamos ajudá-lo na Bíblia a superar essas fraquezas carnais. Aí ele continua aqui dizendo de efeminados e sodomitas, né? Efeminados que são aqueles que corrompem os papéis do relacionamento entre homem e mulher, né? E entra aqui o travestismo, mudança de sexo e assim por diante. Os sodomitas são chamados assim porque o pecado que as pessoas que eles estavam praticando eram os mesmos lá da cidade de Sodoma, né? Lembrando aí que o pecado havia dominado a cidade de Sodoma. Essa questão da prática homossexual, que é algo muito, muito, muito complicado de se tocar nesse assunto, mas que é necessário e a igreja precisa falar, né? A questão do homossexualismo. Nós sabemos, a Bíblia é muito clara na condenação da prática homossexual. Como que deve ser? Porque a igreja ela está aberta para receber todas as pessoas, né? Sem fazer distinção nem de cor, nem de raça, nem de nada. Então, a igreja está aberta para receber todas as pessoas. Como que deve ser a atitude da igreja em relação a essas pessoas? E também eu gostaria de perguntar para os nossos professores se a igreja hoje está preparada para receber essas pessoas. Muito bem. Lembrando sempre que o apóstolo Paulo, a Bíblia, ela está falando da questão das práticas. Se nos dias de Paulo, em Corinto, nós sabemos que os gregos eles tinham esse costume. Nós vamos assistir, eu gosto muito de cinema, filmes. Você vai assistir o filme do Alexandre, é uma tristeza, porque não vou falar diante das câmeras aqui, mas é só Jesus na causa. O Alexandre, ele era, né, também. E como nós estamos falando de comportamento e prática, eu acredito que na igreja hoje tenha muitos, tanto homens quanto mulheres. A questão é que mesmo travesti, eu agora nem sei mais que gênero que eles estão colocando, enfim, não quero entrar aqui na questão da politicagem, na qual se definem. Eu sei que se Jesus não voltar daqui a 40 anos e for fazer um teste de DNA, vai caracterizar o sexo da pessoa. Silas Malafaia costuma muito dizer sobre isso, e ele é muito rechaçado, deve estar sofrendo altos processos por conta dessa questão. Acontece que a pessoa nasceu com determinada natureza. Exatamente. E não é porque ela se decidiu em si praticar, aderir a tal ideologia e prática, que ela é menos do que nós que somos salvos pela graça. Exatamente. Porque todos nós somos pecadores. Eu que estou falando aqui no microfone, eu sei dos meus pecados, eu sei quem eu sou na minha essência. E todos os dias eu devo renunciar, lembrar de quem eu sou, pedir a misericórdia de Deus, agradecer a Ele por quem Ele me transformou e para onde Ele está me levando. Então, como nós estamos falando de prática, qual é a saída? Uma tentativa, né, aqui de expressar uma saída. É abandonar a prática e pedir a misericórdia de Deus e se vencer todos os dias. Porque o maior desafio não é nós vencermos e conquistarmos uma grande igreja ou conquistarmos o mundo, mas é nós vencermos a nós mesmos. Vencermos aquela pessoa que está no espelho. Então, você que está me ouvindo, que está me assistindo, talvez você tenha lutado. Jesus, o Senhor sabe dos meus desejos. O Senhor sabe como eu sou e o Senhor sabe como eu me comporto.
Eu quero te dizer que o Espírito Santo e a palavra de Deus, ela tem poder para te transformar, te aproximar de Jesus Cristo, para você abandonar essa prática. Em amor. Eu te digo mais, um adendo. E é em amor, você vai sentir um desejo de não praticar mais isso por causa da graça, por causa do amor e da aceitação de quem Deus é e Ele é Pai. Há muitos chegando na igreja, é até uma palavra pesada essa que eu usei aqui agora, uma terminologia pesada. Porque muitos foram abusados até pelos pais. O maior índice de violência sexual infantil é dentro dos próprios lares. Essa semana foi uma semana que as pessoas estavam comentando que tinha até uma determinada cor, semana de não sei do que, falando da violência sexual infantil. Muitos desses foram violentados dentro de casa, por pai, por tio, por padrasto, por madrasta, enfim, uma série de coisas. E a igreja, se ela não está, ela tem que começar a se preparar e a pensar nessas questões. Mas eu quero dizer para as pessoas que estão nessa prática, há libertação em nome de Jesus. Jesus Cristo ainda transforma, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente, e Ele tem poder para transformar. O Evangelho é isso, transformação de vida. Quem eu era, já não quero ser mais. E você vai vencendo um dia, você vence no outro dia, e você vence no outro dia, e você vai se vencendo a cada dia. Mas esse desejo não passa. Eu quero te dizer, é assim mesmo. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele coloca tudo isso no mesmo nível. Ele não faz inscrição, é tudo pecado. Tudo é pecado. O idólatra está no mesmo nível do impuro, que está no mesmo nível do adúltero, que está no mesmo nível do ladrão, do avarento, do bêbado. Então, a igreja acaba fazendo essa distinção de pecado. Então, porque ele tem a prática, então, adultério, a questão do homossexualismo também está no mesmo nível. Porque ele tem a prática sexual com outra mulher, com pessoas do sexo oposto. O pecado dele não é tão grande quanto o pecado daquele que faz sexo com pessoas do mesmo gênero. Então, ele coloca no mesmo nível. A igreja acaba fazendo essa distinção e, infelizmente, acaba tratando melhor do que o outro. Só porque ele está idolatrando, porque ele só está pegando um amuletinho lá, ele só está idolatrando o pastor, seguindo o pastor. O pecado dele é inferior ao pecado do homossexualismo, né? Do sodomismo. O que é necessário alertar, né, principalmente com relação a essa questão, é que hoje no que se assiste via YouTube, né, em todos os streaming de filme, etc., tá todo mundo com acesso, né? E praticamente aí, vamos chutar bem baixo, 50% dos filmes que passam, independente da classificação, aparece ali cenas de sexo, de nudez, e principalmente de relacionamentos homossexuais. Exaltando o homossexualismo e tratando como natural, como normal. Exatamente. Então, o recado, né, a nossa preocupação tem que ser dentro da nossa casa, a princípio, orientando os nossos filhos e cuidando para que eles não se entreguem a essa observação e essas paixões, porque daí vai vir aquele sentimento, poxa, eu também me sinto assim, eu vou experimentar isso, e acaba tendo um problema para ser administrado. Os pais que porventura têm homossexuais na família, né, no caso os seus filhos, não devem jamais abandoná-los, rejeitá-los, expulsá-los de casa, né? Assim como Deus nos ama, nós devemos amar os nossos filhos, independente dessa conduta que temos responsabilidade, né? E aí nós precisamos acolher. Acolher não quer dizer apoiar, né? Não quer dizer separar um quarto e deixar que as coisas aconteçam como se isso fosse natural. Ao mesmo tempo que nós não podemos expulsá-los e abandoná-los. Então resta realmente orar com eles, incentivá-los a uma prática diferente dessa, sempre com muito amor, né? Porque a Bíblia é muito taxativa nessa parte, porque é óbvio que isso não agrada a Deus, mas nós temos uma sociedade em que essa prática tornou-se comum e é aplicada e apresentada como algo normal, inclusive nas escolas. Então nós precisamos orientar, primeiro em casa e também na igreja. Por quê? Na igreja nós precisamos estar preparados a recebê-los. Recebê-los como? Apresentando os textos que já os condenam? Não resolve, né? Os textos que os condenam servem para nós. É para nós esses textos que condenam, porque nós também podemos cair nessa prática indevida. Os de fora que já estão nessa prática devem ser chamados ao acolhimento de Deus
que a partir desse amor imenso vai orientá-los ao acesso ao reino, que requer, né, através do arrependimento, requer uma mudança de conduta. E isso vai sendo administrado aos poucos, doses homeopáticas. Né? Apontar o dedo e dizer para ele que isso está tudo errado, já tem o mundo inteiro para fazer. Porque até o mundo que diz o acolher, o condena e o reprova mesmo também. Mesmo culturalmente, mesmo sendo incentivado hoje uma cultura de ismos, né? O problema são sempre os ismos. Eles mesmos brigam entre eles. É só você perguntar para um defensor do homossexualismo, trazendo para sua própria família, fala, tá, se fosse o seu filho, qual seria a sua conduta? Aí a pessoa engasga por quê? Porque ela está aceitando do outro, mas para ela não quer isso. Para ela não é normal ou não vai ser aceitável. Então isso é hipocrisia, né? Então temos que tratar de uma maneira melhor. Sabe que o pastor Sérgio está colocando, de forma inteligente, a questão de que os textos condenatórios já são para quem estão e que devem ser bem administrados para quem está chegando. Por quê? Tem muitos que estão e que ainda não houve arrependimento, mas Jesus, como profeta, bom profeta que foi, ele já disse, nem todo aquele que se achegar aqui no dia, mas Senhor, por quê? Porque por causa da intenção. A pessoa fez de má fé, não houve arrependimento, não houve transformação. Né? Então, todo dia é um dia de oportunidade, que Deus nos dá a oportunidade de nós nos transformarmos e irmos através do arrependimento até Ele, dizendo assim, ó, eu quero mudança. Eu quero mudar nisso. Eu tinha uma professora de psicologia no seminário que ela dizia assim, que o homossexualismo não é pecado. O pecado é a prática homossexual. E é isso que a igreja tem que entender. Não é a pessoa que está suja. Não é uma doença. É o que ela faz. Então, ela pode continuar na igreja a vida inteira. Se ela não praticar, ela vai para o céu e você vai para o inferno porque está julgando ela. Exatamente. A coisa é tão séria que, não sei se você já ouviu falar desse termo, a cura gay. Já ouviu falar desse termo, cura gay? Eu vi um relato que esse pessoal da cura gay é aqueles que acreditam que o homossexual tem cura, no sentido de libertação, transformação, o homem que era homossexual agora casar-se, ter filhos. E, por outro lado, aqueles que propagam o homossexualismo, que diz que é bom ser, que tem que deixar ser, porque não tem nada a ver, eles perseguem esse pessoal da cura gay, porque eles não aceitam, e a perseguição é tão grande que chega a dias de fato, né, com esse pessoal. Então veja que a coisa é séria, né? A coisa é séria. Quem tem já para mostrar para essa pessoa que tem pessoas que estão sofrendo. Tem um homossexual nesse momento que ele sofre porque ele quer sair, mas de repente essas pessoas falam que ele pode fazer, que ele pode continuar, e ele fica naquela confusão mental. Mas e aí? Mas ele sente que está alguma coisa errada dentro de si. Para isso eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus ele te liberta, que você é aceito sim. A tua prática que não é aceita, mas você ainda é amado pelo Senhor, Ele morreu por você na cruz do Calvário, assim como morreu por mim. E todo pecado tem uma solução, arrependimento e aceitar Jesus. Essa é a saída. Sem contar também, pastor, a rejeição que há dos irmãos, né? Há necessidade de um trabalho na igreja. Porque a igreja não está preparada. Foi a pergunta que a pastora falou. Exatamente. A igreja não está preparada para isso. A pergunta da pastora, não só ao homossexualismo, mas às vezes a adicção de droga, ao alcoolismo, a gente logo taxa, pega uma pessoa que chega com mal vestida na igreja, já cria aquela lacuna em volta, das pessoas se afastam. É um despreparo tão grande, porque a gente acaba esquecendo de qual condição que Jesus nos tirou. Né? Eu fico vendo, a Bíblia fala em Isaías que Jesus não tinha aparência e formosura. Será que Jesus viesse hoje dentro de uma igreja, será que ele não ia ser rejeitado da mesma forma? Porque muitas pessoas aceitam a Cristo porque no nome dele eu posso adquirir tudo. Mas se Jesus viesse da forma que ele veio naquela época, será que nós não rejeitaríamos também? Com certeza. Será que nós não rejeitaríamos? Porque ele não ia vir de belas vestes, ele ia vir humilde como sempre veio. E a gente sempre tem um olhar diferenciado para aquele. Então a gente tem que lembrar da condição que nós viemos. Sempre quando você vê uma pessoa, lembra de onde Deus te tirou. Se você está calçado hoje, lembra que um dia você esteve descalço. É muito lindo a gente falar de Paulo, mas acreditar em Saulo é difícil. Poxa, eu conjecturo aqui, tipo assim, um exemplo. Digamos que os anjos no céu dissessem para o Senhor, Senhor, o senhor tem certeza que o senhor escolheu aquele? Eu tenho, porque o que está lá dentro fui eu que coloquei. Então como que a gente vai pregar em Paulo se a gente não acredita no Saulo da vida?
né? Saulo é como se fosse o Estado Islâmico no dia de hoje. É muito lindo a gente falar, mas você sai daqui e não acredita. Hoje em dia a gente vê muito anjo na igreja, anjo voando, mas não vê um morador de rua, não vê a prostituta, não leva um alimento. Então, creio que a igreja tem que estar preparada também. Ou a gente ama ou a gente não ama. Ó, pastor Fábio Fachin, pastor, o senhor vai voltar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida por estar aqui nos ouvindo. Pastor Fábio Fachin diz assim: infelizmente existe preconceito na igreja, ainda que o pecado esteja associado à vida da pessoa. O que Deus rejeita é o pecado e não a pessoa. Exatamente. É a prática. Então, no caso daquilo que eu falei, a pessoa pode ficar a vida inteira dentro da igreja sendo homossexual e não praticando. É o que a gente fala de matar um leão por dia. Renúncia. É renúncia. Diariamente ela está lá matando a carne dela porque ela quer ficar bem com Deus. E aí quem está julgando é que acaba Sabe o no que é erro. interessante? Ainda não, a hora parece que voou aqui, né? Tô olhando aqui no relógio do celular. Nós nos paramos aqui para falar sobre sodomitas e efeminados. Mas mais para frente o Paulo vai classificar os bêbados. Isso significa que ele coloca em pé de igualdade a questão que tá lá no bar, que voltou para a igreja. É a mesma aqui, coisa. E ela pode ter uma recaída. Porque a questão da bebida é a questão do adicto também, né? Porque o organismo dela tem uma tendência a cair pelo álcool, assim como também o fumante, etc. E a Bíblia vai falar lá em Tiago capítulo 1 que todos nós temos as nossas concupiscências. A palavra no grego, o termo no grego agora eu não me lembro, mas concupiscência é uma tendência a cair por determinados pecados. Todos nós temos as nossas concupiscências. Então, todos nós estamos sujeitos e todos nós, de fato, somos pecadores. Então, não é a questão da pessoa praticar o homossexualismo e a pessoa que bebe, que um é mais ou menos que o outro. Hoje a igreja já se fala com mais propriedade com relação aos viciados em drogas e em bebidas, porque tem algumas casas de recuperação, até algumas, né? Porque a gente está muito atrasado no tempo. Está muito atrasado. Os espíritas estão muito na frente. Então, na questão da caridade, na prática de tentar resgatar uma pessoa que está perdida. Então, eu acho interessante essa colocação de Paulo, quando ele vai definir a igreja. Ele, vocês que estão nessas práticas aqui, aí ele determina. Mas a igreja hoje, ela precisa se preparar melhor. Até nós, pastores, como líderes, entender e tratar e aceitar essas pessoas. Mas as pessoas, tanto na igreja, as que estão entrando também, precisam entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, para que a gente possa, então, ter acesso ao reino e à salvação. Então ele vai colocando tudo aí no mesmo nível, né? Aí ele coloca ladrões e avarentos, que o pastor Flávio já falou um pouquinho a respeito, os bêbados, que o pastor Carlos também já falou bastante, maldizentes, que a gente falou muito na aula passada, né? Que são aquelas pessoas que maldizem porque ela fala mal daquela pessoa com a intenção de prejudicar, né? É um maldizente. Roubadores, que seriam aqueles que querem tirar vantagem de uma forma desonesta. Tira vantagem financeira, né? E até mesmo espiritual. Então, aqui eu encaixo aqui nessa questão dos roubadores aqueles que compram e vendem CD pirata, né? Tudo que é pirata, gente, faz parte aqui. Está roubando direito autoral de outro. Agora a NetGato. NetGato, mas eu vou pior ainda, eu vou mais longe ainda. Pegar a pregação do YouTube e fazer como se fosse sua é roubador, não é? Plágio. É plágio, é pecado. É crime também. É crime, a gente tá cansado de ver aí, você vê a pessoa pregando, nossa, que bonita, aí você vai no YouTube e você encontra a pregação lá, isso pra mim é roubador. Eu encaixo aqui, não sei vocês, mas eu encaixo aqui. O maldizente ele também é um ladrão, porque estava lendo aqui, diz assim, que o maldizente ele tenta buscar para se autopromover. Então, ele está roubando a posição da pessoa que ele está maldizendo para trazer aquela pessoa que ele está ali ouvindo para perto de si, para ficar como seu amigo, ou aquela pessoa que vai ficar junto com ele, tentando seguir aquilo que ele está na mente dele imaginando.
Só que volto novamente a falar, a intenção do coração faz com que você acaba todos os dias sabotando a tua própria vida, a tua própria salvação, e você vai acabar não entrando no reino dos céus. Mas existe uma saída, o arrependimento. O pastor Faquim está dizendo assim, ó, um professor de teologia disse certa vez o seguinte: nunca diga que você não vai fazer algo, pois a partir do momento que você não vigiar na fé cristã, você corre o risco de fazer. Sim, Isso nós é uma estamos verdade. sujeitos. Nós estamos sujeitos. É bem colocada a palavra do pastor Fábio Faquim, porque nós temos que lutar contra nós mesmos, como eu já coloquei aqui. E aí, pegando um gancho aqui do que o pastor Flávio está falando com relação a maldizente, eu aprendi com uma professora também de psicologia, viu, pastora Kelly? Que quando Paulo está falando de Pedro, Paulo estava falando mais de Paulo do que de Pedro. Então é um termômetro. Quando você pega um maldizente, a pessoa está falando mal de alguém para você, ou você ouve alguém falando mal, essa pessoa está falando mais dela, porque exatamente nessa questão é uma tentativa de autopromoção, desconstruindo o outro. Qual é a finalidade de se falar mal do outro? É uma tentativa de tratamento, de correção, de conserto ou de desconstrução. Né? A aula passada foi com relação a isso. Se nós devemos levar o nosso irmão a juízo, não vamos entrar aqui em questão, porque o tempo está tomado aqui hoje. Mas nós devemos ter essa percepção. Quando alguém vem falar para mim mal de alguém, quando uma outra pessoa vem falar mal de outra pessoa para mim, deve morrer ali. Né? E nós deveríamos ter assim, a condição de ter a sabedoria de estar sempre buscando falar o bem da outra pessoa, exaltando os pontos positivos, porque negativos nós todos temos. Todos temos. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem somos. Na essência, nós sabemos que nós precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. Senão... Então o apóstolo Paulo faz essa lista aí, ele diz que essa lista não tem condição de entrar no reino de Deus. Aí no versículo 11 ele diz, tais fostes alguns de vós, ou seja, eles foram isso. Mas vocês agora são lavados, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele usa 3 palavras interessantes: lavados, santificados e justificados. Lavados da questão da regeneração. E eu gostaria de perguntar aí para os professores se o batismo nas águas significa regeneração. Na verdade, o batismo nas águas é um reconhecimento público da sua fé em Cristo, né? Quando a gente percebe aquela passagem que Felipe está lá em Atos, né? Que ele vai até o eunuco, que está naquela carroça, lendo Isaías, e Felipe explica para ele tudo a respeito, né, do reino, a partir daquele texto lido, e ao ponto do eunuco olhar para fora do carro, olhar uma lagoinha, né, uma porção de água, e falar assim, olha, eis aí água, o que impede de eu ser batizado? E aí Felipe fala, se você crê, nada te impede. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então eles descem ambos a água e ele é batizado. Então o batismo nas águas é o reconhecimento do senhorio de Cristo, o reconhecimento que só há uma maneira de ir para o céu e você quer tornar público essa sua fé que acabou de brotar. Então é um ato, né, um cerimonial, onde o interessado em Cristo entra nesse batismo declarando, né, para todos, tanto publicamente quanto espiritualmente, de que ele agora faz parte do reino de Deus. Este batizando, né, essa pessoa que ingressou na fé, o eunuco acabou de ouvir as verdades de Cristo, creu e se batizou. Agora ele vai seguir a caminhada dele e ele vai buscar mais conhecimento de Cristo para continuar. Então a regeneração que veio nele veio até mesmo antes do batismo. Ele primeiro recebeu a mensagem, foi impactado, foi aceito no céu, nome dele escrito no livro da vida, e agora ele confirma isso tudo descendo as águas. Uma vez confirmado ali descendo as águas, ele segue a vida agora de santificação e de aprendizado. Então agora vem a conversão. Primeiro a regeneração, depois a conversão e o batismo nesse contexto para validar publicamente. É a demonstração do que aconteceu no interior, né? É a demonstração pública, né? Jesus mesmo está vendo lá João Batista batizando os seus discípulos para o arrependimento. Claro que o batismo de Jesus, nós não vamos entrar na questão teológica, é um outro batismo, o de Jesus. Mas lá em 28 ele vai dizer assim, ide
E fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas dentro de uma condição daquilo que aconteceu no seu interior. A pessoa pode ser batizada no mesmo dia que ela aceitou Jesus. Vamos dizer que a pessoa vem assistir o culto aqui na Plenitude. Nós temos aqui um batistério. E a pessoa fala assim, pastor, eu vou pegar uma roupa emprestada com alguém, porque eu vou colocar a bata